Bom dia, alunos do grupo G8 da turma Média Advance 2020, segundo semestre. Vamos dar início agora a essa nova turma de uma maneira atípica por causa da pandemia, não aula presencial, mas no sistema EAD. E a gente vai fazer todo o esforço possível para colaborar com os senhores no máximo como mediador e facilitador do aprendizado. Entendemos nós do grupo G8 que estamos usando todas as ferramentas disponíveis e a vontade de passar o conhecimento para que vocês atinjam os seus objetivos. É lógico, vocês atingindo os seus objetivos, estão atingindo os nossos, né? É uma troca aqui, né? Uma troca de energia, e aí todos saem ganhando. Nosso slide, para quem nunca foi meu aluno e agora no sistema EAD, são divididos em 3 vídeos, uma faixa de tempo de 15 minutos, e logo depois a complementação da aula eu estou à disposição para tirar dúvida no grupo do Zap do Média Advance e também pelo meu Zap Tira Dúvida o tempo todo, que é o 079 988 55 1000. Volto a dizer, 079 988 55 1000. Você pode passar a sua dúvida e com certeza eu vou responder. Se eu demorar, você insiste, ok? Nem sempre eu tenho acesso direto a esse Zap, porque ele está numa pasta do meu celular, não entendo muito de tecnologia ligada a celulares e informática, porque ele não suporta tantos chips. Então eu tenho que entrar lá, é como se fosse oculto. E aí eu entro, boto uma senha, aí aparece lá todas as dúvidas de vocês. Esse chip é exclusivo só para tirar dúvida e resolver as questões ligadas à minha parte profissional de ensino e aprendizagem das escolas privadas e da escola pública. Ok? Então a gente vai começar primeiro. O meu assunto nesse semestre está dividido em tabela periódica, ligações e estudo da química orgânica. Por isso que eu começo com tabela periódica. Na tabela periódica eu começo com a parte que é o histórico. Então, na próxima semana, vocês vão receber esse slide em PDF, ou essa semana eu já disponibilizo esse slide, mas a parte de exercício só na próxima semana. Tanto exercício do material que vocês resolveram, eu vou resolver questões, como outros materiais eu vou passar também. E aí eu vou ter um dia onde eu paro só para resolver as questões. Aviso uma semana antes. Aí, para a semana vai ser resolução das questões das páginas tais do material de vocês, ou do material que eu passei em PDF. E aí eu vou respondendo as questões para vocês. Ok, pessoal? Então vamos começar. Algumas tentativas de classificar os elementos químicos. Bom, teve a tentativa de 1829, a tríade de Dobenheim, em 62 o parafuso telúrico de Charcottier, em 64 a lei das oitavas de Newland. Depois teve a tabela de Mendeleev e depois a tabela de Moseley, que é a atual. Então essas são as partes mais importantes do histórico da tabela periódica. A gente vai ver a tríade de Dobenheim, o parafuso telúrico de Charcottier, a lei das oitavas de Newland, a tabela de Mendeleev, que dessas aí é a principal que vai dar suporte à tabela atual, né? O sonho de Mendeleev foi fantástico, né? Com poucos recursos, ele organizou de forma sistemática o que hoje nós chamamos de tabela periódica. Não é a atual é a de Moseley, mas ele só teve um erro, né? Um olhar que ele infelizmente errou. Foi um olhar no fundo da tabela periódica, qual seria o eixo de coordenação da tabela. E aí eu vou explicar isso para cada um de vocês a partir de agora. Está aí o Dobenheim, o Charcottier e o Newland. Bom, primeiro vamos ver a tríade de Dobenheim. Primeiro, se é tríade, o que foi que ele fez? Ele observou que, agrupando os elementos existentes na época em 3, né, ele poderia prever a massa atômica do elemento intermediário. E eles 3 guardavam propriedades semelhantes. Como assim? A primeira tentativa de classificação deve ser esse alemão Dobenheim. Dobenheim observou que um grupo de 3 elementos com propriedades químicas muito semelhantes e peso atômico, na época se chamava peso atômico, hoje a gente chama de massa atômica e não mais peso. Há um erro hoje a gente chamar de peso, porque peso é massa vezes gravidade, é um conceito da física. Nós não trabalhamos com esse conceito, por isso que hoje é massa atômica.
do elemento médio era aproximadamente igual à média aritmética dos pesos atômicos dos elementos externos. Como assim? Ele tinha lítio, sódio e potássio. Aproveitando, lítio tem duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda obrigatoriamente minúscula. Sódio, a primeira maiúscula, a segunda obrigatoriamente minúscula. Potássio só tem uma letra maiúscula. Cloro, a primeira maiúscula, a segunda obrigatoriamente minúscula. Bromo, a primeira maiúscula, a segunda obrigatoriamente minúscula. O iodo só tem uma letra obrigatoriamente maiúscula. Essa representação do símbolo, eu sou obrigado a gravar? Não. A Consultec tem uma tabela que vem com esses símbolos todos. É extremamente importante consultar a tabela que a Consultec traz antes de fazer a questão. Bom, esse primeiro é o lítio, o segundo é o sódio. Por que Na? Porque vem do latim de nádio. O terceiro é o potássio. Por que K? Porque vem de cário. E aí eu tenho cloro, bromo e iodo. O que você observa é que a massa atômica do sódio seria a soma do lítio e potássio dividido por 2, a média aritmética. Não é a média ponderada, é a média aritmética. A do bromo, cloro e iodo dividido por 2 chega-se aproximadamente a do bromo. Mas isso daqui ele percebeu com esses grupos. Mas depois a química viu que vários grupos não seguiam essa lógica que ele passou aí. Essa classificação foi abandonada quando constatou que a formação de grupos de 4 elementos com características semelhantes, como por exemplo flúor, cloro, bromo e iodo, não ia seguir essa regra. E aí se abandonou essa ideia da média ponderada. Mas foi a primeira tentativa de organizar. Começou a organizar os elementos existentes na forma de tríade, sempre em 3, de acordo com suas propriedades químicas semelhantes. Na nossa visão hoje, que nós conhecemos, esses 3 elementos pertencem ao grupo dos alcalinos. Então, os 3 têm propriedades básicas. Álcali significa base. Esses 3 fazem parte do grupo dos halogênios. Halógenes significa formar sais. Ele tem uma estrutura semelhante, presente na maioria dos nossos sais, do nosso cotidiano. Mas a propriedade dele é uma propriedade ácida, que depois a gente discute. Esse tem propriedade básica e esse tem propriedades ácidas. Mas quando você coloca um 4º elemento, essa tríade não dá certo, mesmo com propriedades semelhantes. Por isso que foi abandonada essa tentativa do Doberein. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá continuar, né? O parafuso telúrico de Charcutier. Bom, ele pegou os elementos da época e organizou um parafuso. Telúrico vem de terra, por isso o nome telúrico, porque são os elementos já identificados na Terra no mundo, e aí ele colocou em ordem de número de massa atômica. E ele percebeu isso aqui, ó. Ele pegou, fez uma classificação de elementos mais elaborada, baseada no peso atômico. De novo, a questão do peso atômico como referência ao oxigênio, já estabelecido na época como 16. Para tanto, tomou um cilindro, dividiu em 16 segmentos iguais e traçou uma hélice de superfície do cilindro em torno dele, por isso que é parafuso telúrico. E foram tomadas ordenadas de várias diretrizes. A hélice atravessava a distância dos valores de 16 e aí você teria os elementos nesse trabalho. Vamos ver se eu tenho aqui. Não tenho o desenho dele aqui, mas vou ver se eu trago na próxima aula. Ele fez um parafuso e ele percebeu que elementos que ficavam na mesma linha tinham propriedades semelhantes. É lógico que depois foi abandonado isso aí, porque nem todos os elementos seguiam essa lógica, mas era a ideia do parafuso telúrico. Depois vem Lei das Oitavas de Newland. Newland, além de químico, era músico. Então ele achou que a química teria associação com a música, com as notas musicais. Então ele começou a ordenar também em peso atômico os elementos, e ele percebeu que o oitavo era semelhante ao primeiro, o nono ao segundo. E aí começou a fazer uma sequência que ficou conhecida como regra das oitavas, ou lei das oitavas. Ordenou os elementos na coluna em ordem crescente, também de peso atômico. Observe que todos têm como pano de fundo, eixo norteador, variável permanente e o peso atômico, que na verdade hoje é a massa atômica. E aí é que está o grande erro de todos.
Os elementos não são identificados pela sua massa atômica. Hoje a gente sabe que eles são identificados pelo seu número atômico, que é o número de prótons. Mas todos estavam errando no mesmo ponto. Todos tentando uma tabela periódica organizada de acordo com a sua massa atômica, ou pegando um elemento como oxigênio como referência, mas sempre organizando de acordo com a massa atômica dos elementos vigentes, ok? Formando a primeira coluna com 7 elementos. O oitavo apresentava propriedades físicas semelhantes ao primeiro. Eu disse o nono, não, o oitavo, desculpe. Apresentava propriedades semelhantes ao primeiro e assim por diante. Se eu disse o nono, eu disse errado, viu? Tudo bem? Como cada 8 elementos repetem-se as semelhanças físicas e químicas, Newlands iniciava a coluna de cada 8 elementos. Na verdade, seria a coluna que hoje a gente chama de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Correto? Está aqui, as colunas e 8A. E ele tentou agrupar os elementos. Aí vem agora Mendeleev e Meyer. Dmitry Mendeleev. Esse russo aí, né, foi um químico muito famoso e considerado pela comunidade científica um dos maiores gênios da química. Mendeleev nasceu nessa cidade aí na Sibéria, fez doutorado na Universidade de Petersburgo, onde começou a lecionar em 66. Doutorado que a gente chama na academia é o DSC, o mestrado é o MSc. Então são titulações dadas pós-graduação. Por exemplo, vocês querem medicina. Medicina, de fato, são chamados de doutores, mas para a academia só quando eles tiverem o título de doutor DSC. Então eles são bacharéis em medicina, que é a graduação, depois você pode fazer o mestrado e o doutorado. Sapinho, é vantagem? Não, não é vantagem. A não ser que esse médico quer também seguir a carreira acadêmica ou de pesquisador. Porque geralmente para a medicina a vantagem é fazer a residência, né? Ou seja, um trabalho mais profissional, mais em cima da sua realidade e do seu dia a dia, que você depois vai atuar, ok? Deixa eu abrir um parênteses aqui, é porque o meu relógio ele toca em cada 1 hora, daqueles relógios antigos, que eu sou fã, meus filhos não suportam, eu queria aquele que vai até o chão com cucu, e que tocasse 15, 30 e hora. Esse só toca hora. Então, ele é um doutor em química, né, o Mendeleev, um livro dele, um dos mais lidos pelo mundo, pela comunidade não científica, é O Sonho de Mendeleev, né, onde ele começa a organizar os elementos, o erro dele em ordem crescente de peso atômico, de massa atômica, mas ele organizou de uma forma tão sistemática que até elementos que não existiam na época, ele previu quando descobrisse as propriedades desse elemento, ponto de fusão, ponto de ebulição, calor específico. E foi fantástico, depois que se descobriu esses elementos, batia com os valores que ele calculou. Mesmo ele considerando como um pano de fundo o peso ou a massa atômica, né, que foi um erro do Mendeleev e do Meyer. Aí o Mendeleev, Otto Meyer, outro químico alemão, né, eles trabalharam juntos, né? Então vamos lá. Classificação deles. A base moderna da classificação periódica surgiu em 69, com os 2 trabalhos independentes, mas bastante semelhantes. Independentes porque cada um fez na sua universidade, mas eles colaboraram, né, na construção dessa nova tabela, que é o trabalho do Mendeleev e do Meyer. Ambos botaram os elementos em colunas verticais em ordem crescente de peso atômico, então cria a primeira tabela sistematizada em colunas e em linhas, né? Quando necessário deixava espaço vazio de tal forma que as linhas, né, só contivesse elementos de propriedades químicas semelhantes. Peraí, deixa eu voltar aqui que eu passei. Embora o critério da construção de 2 tabelas fosse o mesmo, Meyer baseou principalmente nas propriedades físicas e Mendeleev nas propriedades químicas. Em que pese o mérito de Meyer e o trabalho desenvolvido por Mendeleev acabou impressionando muito, mas não só pela divulgação anterior, mas principalmente pela segurança e a coragem genial do cientista russo. Além disso, Mendeleev conseguiu prever o surgimento de novos elementos, como eu tinha comentado. Está aqui a tabela do Mendeleev, ou seja, ele começa a ter os seus grupos
e ele coloca os elementos agrupados de acordo com propriedades semelhantes. Mesmo elementos que não tinham surgido na época, como o cobalto, não tinha surgido, ele conseguia prever características desses elementos. Né? Um famoso é o ecaboro, que mais tarde a gente chamou de ecaboro, e aí mais tarde foi descoberto o boro. Então, o eca-silício, né? Então ele teve essa capacidade, o Mendeleev. E aí vem o marco para todos nós da tabela do século XX, que até hoje é embasada no princípio de Moseley. Qual é o princípio de Moseley? Moseley rompe o paradigma da ordem crescente de massa atômica. Então ele cria um novo paradigma que a gente vai começar a detalhar no próximo vídeo, daqui a pouquinho, ok?